Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagine você sendo um policial e, em uma das suas missões, você é atingido e passa por uma experiência sobrenatural, onde é levado para outro plano, onde existem agentes com poderes sobrenaturais. Pois foi isso que aconteceu com este policial. Ele foi contratado para ser um agente do além e terá que aprender as novas regras desse novo mundo e ainda cumprir a difícil missão de encontrar os responsáveis por sua morte. Junto com uma equipe de agentes do além totalmente maluca, ele irá descobrir que existem muitos segredos por trás da organização que terminou causando sua morte em serviço. Nick Walker é um policial gente boa, mas ele tem um probleminha. Ele está envolvido em um esquema meio suspeito. Ele e seu parceiro, Bob Hayes, encontraram um monte de ouro durante uma operação, e em vez de entregar, eles dividiram entre eles. Só que Nick começa a sentir que fez besteira e decide que vai devolver o ouro. Mas tem um detalhe: Bob, o parceiro dele, não quer saber dessa história de devolver nada. Esse cara é esperto e percebe que Nick está mudando de ideia. Então, durante uma missão contra uns bandidos, ele vê a oportunidade perfeita e bum! Ele trai Nick sem dó nem piedade. Atira nele e faz parecer que ele morreu no meio do tiroteio. Só que aqui vem a virada. Nick não vai direto para o céu ou para o inferno. No momento em que ele deveria estar indo para o além, o tempo congela. Tudo fica estranho, e ele é sugado para um lugar totalmente diferente. Nick aparece num lugar super branco, tipo um escritório futurista, sem entender nada. Ele tá meio perdido quando uma mulher chamada Proctor aparece. Ela é uma chefe séria, mas meio sarcástica, e já vai explicando tudo sem dar muito tempo para ele processar. Ela diz que Nick foi recrutado para o RIPD, Rest in Peace Department, uma espécie de polícia do além. Essa organização caça almas que morreram, mas se recusam a seguir para o julgamento, ficando presas na Terra como monstros disfarçados de humanos. Essas almas fugitivas são chamadas de deados, e são um problemão porque podem bagunçar tudo no mundo dos vivos. Nick, que ainda está tentando entender o que está rolando, recebe a notícia. Ele agora trabalha para o RIPD. Quer queira, quer não. Se quiser ter uma chance de equilibrar a balança do que fez em vida, e quem sabe conseguir algum tipo de redenção, ele precisa aceitar a missão. E aí entra Roy Pulsifer. Roy é um ex-xerife do Velho Oeste que morreu há séculos, mas continua mandando no pedaço. Ele é rabugento, fala com sotaque caipira e adora contar histórias sobre como ele foi comido por coiotes quando morreu, e ele faz isso umas 1000 vezes ao longo do filme. Ele é do tipo que prefere resolver tudo no soco, e já de cara não gosta muito de Nick. Os dois são obrigados a trabalhar juntos e antes de irem para a missão, Proctor explica outra coisa importante. Ninguém pode reconhecer eles no mundo real. Então, o RIPD dá a eles disfarces bem doidos. Nick, que era um policial bonitão, agora tem a aparência de um senhor asiático baixinho. Já Roy, que era um cowboy todo durão, tem o disfarce de uma loira sensual. Ou seja, qualquer chance de Nick falar com sua esposa ou convencer alguém de que ainda existe, já era. Nick e Roy voltam ao mundo dos vivos, mas agora como agentes do além. A missão deles é caçar os deados, essas almas que fingem ser pessoas normais, mas na verdade são criaturas monstruosas. O jeito de descobrir um deado é bem engraçado. Eles jogam comida apimentada neles. Quando um deado come algo muito temperado, ele não aguenta e se revela na hora, mostrando sua forma real. Logo na primeira missão, Nick ainda está confuso com tudo isso. Mas Roy já chega quebrando tudo e arrastando um deado para interrogatório. É um cara gigante, nojento, meio deformado, que estava escondido como um cara normal. Eles tentam conseguir informações sobre um esquema maior, mas o deado foge, causando o maior caos na cidade. Nick começa a perceber que o trabalho no RIPD não é só caçar esses monstros. Tem algo muito maior acontecendo nos bastidores, algo que envolve muitos deados se escondendo ao mesmo tempo. E pior, o ouro que ele e Bob tinham roubado na vida real parece estar conectado com esses monstros. Nick não sabe exatamente como, mas uma coisa ele já entendeu. Sua morte não foi um simples acidente, e seu ex-parceiro, Bob, pode estar mais envolvido nessa história do que ele imaginava. Nick está começando a se acostumar com essa vida maluca de agente do além, mas ainda está com a cabeça cheia de perguntas.
Quem matou ele? Isso ele já sabe. Mas por quê? O que esses deados querem com o ouro? E por que tem tanto deado escondido no mundo real ultimamente? Ele e Roy saem pela cidade caçando deados. E é aí que eles começam a notar um padrão estranho. Tem muitos deles reunindo pedaços de ouro esquisito. Eles pegam um deado para interrogatório e depois de uns socos e umas ameaças de Roy, descobrem que tem algo grande sendo planejado. Nick já fica esperto. Esse ouro tem alguma coisa a ver com a sua morte. Nick tá bolado. Ele sabe que Bob, seu ex-parceiro, tá envolvido nisso de algum jeito. Então ele dá um jeito de chegar perto do cara sem ser reconhecido. Lembra que ele parece um velho asiático agora, né? Ele segue Bob até um armazém escondido, onde o cara tá lidando com um grupo de deados. E aí vem a bomba. Bob não só tá trabalhando com eles, como também é um deado. Isso explica tudo. Bob sabia do ouro desde o começo. E matou Nick porque ele ia estragar os planos. Mas qual era o plano, afinal? Nick e Roy esperam um pouco e descobrem o grande esquema. Os deados estão reunindo ouro para montar um artefato chamado Staff of Jericho, um tipo de bastão místico que pode reverter o túnel que leva as almas para o além. Se eles ativarem esse treco, todos os mortos vão voltar para a Terra, e aí já era. O mundo vira um caos total. Nick fica com ódio. Ele percebe que sua morte foi parte de um plano muito maior, e que Bob não é só um policial corrupto. Ele é um traidor monstruoso que quer abrir as portas do além e transformar o mundo num inferno. Nick tá com sangue nos olhos e quer ir direto pra cima de Bob. Mas Roy segura ele. Calma, garoto. Se a gente atacar agora, eles vão fugir com o ouro e o plano deles continua de pé. Então os dois fazem o que sabem melhor. Chegam metendo bala. O armazém vira um campo de guerra. Deados pra todo lado, explosões, tiros, Roy dando soco em monstros de 3 metros, Nick tentando pegar Bob. Mas os vilões são espertos. Eles conseguem fugir com o ouro e deixam um bando de lacaios para atrasar os agentes. No meio da confusão, um dos deados solta mais uma informação bombástica. O ritual final para ativar o Staff of Jericho vai rolar em breve. Se Nick e Roy não impedirem, já era. O mundo vai ser invadido por almas perdidas. Nick tá furioso. Ele não pode deixar isso acontecer, mas também não pode fazer nada sozinho. Ele precisa do apoio total do RIPD. E para isso precisam levar provas para a chefe, a Proctor. Nick e Roy voltam para a sede do RIPD e jogam todas as informações na mesa. Mas Proctor não está muito convencida. Afinal, se um plano desse tamanho estivesse acontecendo, o departamento já teria percebido. Só que Nick já tem uma carta na manga. No meio da batalha, no armazém, ele pegou um pedaço do ouro místico. Ele joga na mesa e Proctor percebe na hora que aquilo é coisa séria. Agora, com a aprovação dela, o time do RIPD todo se prepara para impedir os vilões. Mas tem um detalhe. Ninguém sabe exatamente onde vai rolar o ritual. Então Nick faz algo arriscado. Ele volta para espiar Bob e descobre o local. O ritual final vai acontecer num prédio enorme no centro da cidade, onde um círculo gigante de ouro já está quase completo. Se esse círculo for ativado, não tem volta. Agora é tudo ou nada. O RIPD se arma até os dentes e parte para a batalha final. Nick está decidido. Ele não vai só impedir o plano dos deados, ele também vai se vingar de Bob pelo que ele fez. Roy, do jeito dele, também está pronto para o combate, mas não sem antes dar aquele sermão. Eu já vi muita coisa nesse trabalho, garoto, mas abrir um portal pro além, isso aí é um nível de burrice que eu nunca vi antes. A cidade está em risco, os deados já estão começando a liberar sua energia maligna, e os primeiros efeitos aparecem. O céu começa a escurecer, ventos sobrenaturais tomam conta das ruas, e os vivos sentem que tem algo muito errado acontecendo. Nick e Roy sabem que o tempo está se esgotando. O ritual para abrir o portal pro além está prestes a começar. E se eles não fizerem nada, o mundo vai ser invadido por almas perdidas, e tudo vai virar um caos. A cidade inteira já sente que algo está errado. Os ventos ficam mais fortes, o céu escurece, e as pessoas começam a ficar agitadas, sem saber o porquê. Eles descobrem que o ritual vai rolar num prédio enorme e super impressionante no centro da cidade. É tipo um templo, com um círculo gigante de ouro preparado para abrir o portal para o além. As coisas estão tão tensas que Nick e Roy não têm mais tempo para ficar planejando. Eles precisam agir agora, ou perderão tudo. Chegando no prédio, eles percebem que não vai ser fácil. O lugar está cercado por deados, que já estão se preparando para fazer o ritual.
parece uma fortaleza sobrenatural. Roy, sempre o durão, já parte para cima sem pensar duas vezes e Nick o segue. Eles começam a lutar contra os Deados, que são muitos e muito fortes. É uma batalha de tirar o fôlego. Eles quebram tudo, lutam, batem. E a cada soco que Roy dá, ele solta um comentário sarcástico. Mas nada disso importa. O objetivo é claro, e os dois sabem que não podem perder tempo. Imagine você sendo um policial, e em uma das suas missões você é atingido, e passa por uma experiência sobrenatural, onde é levado para outro plano, onde existem agentes com poderes sobrenaturais. Pois foi isso que aconteceu com este policial. Ele foi contratado para ser um agente do além e terá que aprender as novas regras desse novo mundo e ainda cumprir a difícil missão de encontrar os responsáveis por sua morte. Junto com uma equipe de agentes do além totalmente maluca, ele irá descobrir que existem muitos segredos por trás da organização que terminou causando sua morte em serviço. Nick Walker é um policial gente boa, mas ele tem um probleminha. Ele está envolvido em um esquema meio suspeito. Ele e seu parceiro, Bob Hayes, encontraram um monte de ouro durante uma operação, e em vez de entregar, eles dividiram entre eles. Só que Nick começa a sentir que fez besteira e decide que vai devolver o ouro. Mas tem um detalhe: Bob, o parceiro dele, não quer saber dessa história de devolver nada. Esse cara é esperto e percebe que Nick está mudando de ideia. Então, durante uma missão contra uns bandidos, ele vê a oportunidade perfeita e bum! Ele trai Nick sem dó nem piedade. Atira nele e faz parecer que ele morreu no meio do tiroteio. Só que aqui vem a virada. Nick não vai direto para o céu ou para o inferno. No momento em que ele deveria estar indo para o além, o tempo congela, tudo fica estranho e ele é sugado para um lugar totalmente diferente. Nick aparece num lugar super branco, tipo um escritório futurista, sem entender nada. Ele tá meio perdido quando uma mulher chamada Proctor aparece. Ela é uma chefe séria, mas meio sarcástica, e já vai explicando tudo sem dar muito tempo para ele processar. Ela diz que Nick foi recrutado para o RIPD, Rest in Peace Department, uma espécie de polícia do além. Essa organização caça almas que morreram, mas se recusam a seguir para o julgamento, ficando presas na Terra como monstros disfarçados de humanos. Essas almas fugitivas são chamadas de Deados, e são um problemão porque podem bagunçar tudo no mundo dos vivos. Nick, que ainda está tentando entender o que está rolando, recebe a notícia. Ele agora trabalha para o RIPD. Quer queira, quer não. Se quiser ter uma chance de equilibrar a balança do que fez em vida, e quem sabe conseguir algum tipo de redenção, ele precisa aceitar a missão. E aí entra Roy Pulsifer. Roy é um ex-xerife do Velho Oeste que morreu há séculos, mas continua mandando no pedaço. Ele é rabugento, fala com sotaque caipira e adora contar histórias sobre como ele foi comido por coiotes quando morreu, e ele faz isso umas 1000 vezes ao longo do filme. Ele é do tipo que prefere resolver tudo no soco, e já de cara não gosta muito de Nick. Os dois são obrigados a trabalhar juntos, e antes de irem para a missão, Proctor explica outra coisa importante. Ninguém pode reconhecer eles no mundo real. Então, o RIPD dá a eles disfarces bem doidos. Nick, que era um policial bonitão, agora tem a aparência de um senhor asiático baixinho. Já Roy, que era um cowboy todo durão, tem o disfarce de uma loira sensual. Ou seja, qualquer chance de Nick falar com sua esposa ou convencer alguém de que ainda existe, já era. Nick e Roy voltam ao mundo dos vivos, mas agora como agentes do além. A missão deles é caçar os Deados, essas almas que fingem ser pessoas normais, mas na verdade são criaturas monstruosas. O jeito de descobrir um Deado é bem engraçado. Eles jogam comida apimentada neles. Quando um Deado come algo muito temperado, ele não aguenta e se revela na hora, mostrando sua forma real. Logo na primeira missão, Nick ainda está confuso com tudo isso. Mas Roy já chega quebrando tudo e arrastando um Deado para interrogatório. É um cara gigante, nojento, meio deformado, que estava escondido como um cara normal. Eles tentam conseguir informações sobre um esquema maior, mas o Deado foge, causando o maior caos na cidade. Nick começa a perceber que o trabalho no RIPD não é só caçar esses monstros. Tem algo muito maior acontecendo nos bastidores, algo que envolve muitos Deados se escondendo ao mesmo tempo. E pior, o ouro que ele e Bob tinham roubado na vida real parece estar conectado com esses monstros. Nick não sabe exatamente como, mas uma coisa ele já entendeu.
Sua morte não foi um simples acidente, e seu ex-parceiro, Bob, pode estar mais envolvido nessa história do que ele imaginava. Nick está começando a se acostumar com essa vida maluca de agente do além, mas ainda está com a cabeça cheia de perguntas. Quem matou ele? Isso ele já sabe. Mas por quê? O que esses deados querem com o ouro? E por que tem tanto deado escondido no mundo real ultimamente? Ele e Roy saem pela cidade caçando deados. E é aí que eles começam a notar um padrão estranho. Tem muitos deles reunindo pedaços de ouro esquisito. Eles pegam um deado para interrogatório e depois de uns socos e umas ameaças de Roy, descobrem que tem algo grande sendo planejado. Nick já fica esperto. Esse ouro tem alguma coisa a ver com a sua morte. Nick tá bolado. Ele sabe que Bob, seu ex-parceiro, tá envolvido nisso de algum jeito. Então ele dá um jeito de chegar perto do cara sem ser reconhecido. Lembra que ele parece um velho asiático agora, né? Ele segue Bob até um armazém escondido, onde o cara tá lidando com um grupo de deados. E aí vem a bomba. Bob não só tá trabalhando com eles, como também é um deado. Isso explica tudo. Bob sabia do ouro desde o começo. E matou Nick porque ele ia estragar os planos. Mas qual era o plano, afinal? Nick e Roy esperam um pouco e descobrem o grande esquema. Os deados estão reunindo ouro para montar um artefato chamado Staff of Jericho, um tipo de bastão místico que pode reverter o túnel que leva as almas para o além. Se eles ativarem esse treco, todos os mortos vão voltar para a Terra e aí já era. O mundo vira um caos total. Nick fica com ódio. Ele percebe que sua morte foi parte de um plano muito maior e que Bob não é só um policial corrupto. Ele é um traidor monstruoso que quer abrir as portas do além e transformar o mundo num inferno. Nick tá com sangue nos olhos e quer ir direto para cima de Bob, mas Roy segura ele. Calma, garoto. Se a gente atacar agora, eles vão fugir com o ouro e o plano deles continua de pé. Então os dois fazem o que sabem melhor. Chegam metendo bala. O armazém vira um campo de guerra. Deados para todo lado, explosões, tiros, Roy dando soco em monstros de 3 metros, Nick tentando pegar Bob. Mas os vilões são espertos. Eles conseguem fugir com o ouro e deixam um bando de lacaios para atrasar os agentes. No meio da confusão, um dos deados solta mais uma informação bombástica. O ritual final para ativar o Staff of Jericho vai rolar em breve. Se Nick e Roy não impedirem, já era. O mundo vai ser invadido por almas perdidas. Nick tá furioso. Ele não pode deixar isso acontecer, mas também não pode fazer nada sozinho. Ele precisa do apoio total do RIPD. E para isso precisam levar provas para a chefe, a Proctor. Nick e Roy voltam para a sede do RIPD e jogam todas as informações na mesa. Mas Proctor não está muito convencida. Afinal, se um plano desse tamanho estivesse acontecendo, o departamento já teria percebido. Só que Nick já tem uma carta na manga. No meio da batalha, no armazém, ele pegou um pedaço do ouro místico. Ele joga na mesa e Proctor percebe na hora que aquilo é coisa séria. Agora, com a aprovação dela, o time do RIPD todo se prepara para impedir os vilões. Mas tem um detalhe: ninguém sabe exatamente onde vai rolar o ritual. Então Nick faz algo arriscado. Ele volta para espiar Bob e descobre o local. O ritual final vai acontecer num prédio enorme no centro da cidade, onde um círculo gigante de ouro já está quase completo. Se esse círculo for ativado, não tem volta. Agora é tudo ou nada. O RIPD se arma até os dentes e parte para a batalha final. Nick está decidido. Ele não vai só impedir o plano dos deados, ele também vai se vingar de Bob pelo que ele fez. Roy, do jeito dele, também está pronto para o combate, mas não sem antes dar aquele sermão. Eu já vi muita coisa nesse trabalho, garoto, mas abrir um portal pro além, isso aí é um nível de burrice que eu nunca vi antes. A cidade está em risco, os deados já estão começando a liberar sua energia maligna, e os primeiros efeitos aparecem. O céu começa a escurecer, ventos sobrenaturais tomam conta das ruas, e os vivos sentem que tem algo muito errado acontecendo. Nick e Roy sabem que o tempo está se esgotando. O ritual para abrir o portal pro além está prestes a começar. E se eles não fizerem nada, o mundo vai ser invadido por almas perdidas e tudo vai virar um caos. A cidade inteira já sente que algo está errado. Os ventos ficam mais fortes, o céu escurece e as pessoas começam a ficar agitadas, sem saber o porquê. Eles descobrem que o ritual vai rolar num prédio enorme e super impressionante no centro da cidade. É tipo um templo, com um círculo gigante de ouro preparado para abrir o portal para o além.
As coisas estão tão tensas que Nick e Roy não têm mais tempo para ficar planejando. Eles precisam agir agora, ou perderão tudo. Chegando no prédio, eles percebem que não vai ser fácil. O lugar está cercado por deados, que já estão se preparando para fazer o ritual. Parece uma fortaleza sobrenatural. Roy, sempre o durão, já parte para cima sem pensar duas vezes e Nick o segue. Eles começam a lutar contra os deados, que são muitos e muito fortes. É uma batalha de tirar o fôlego. Eles quebram tudo, lutam, batem. E a cada soco que Roy dá, ele solta um comentário sarcástico. Mas nada disso importa. O objetivo é claro, e os dois sabem que não podem perder tempo. Imagine você sendo um policial, e em uma das suas missões você é atingido, e passa por uma experiência sobrenatural, onde é levado para outro plano, onde existem agentes com poderes sobrenaturais. Pois foi isso que aconteceu com este policial. Ele foi contratado para ser um agente do além e terá que aprender as novas regras desse novo mundo e ainda cumprir a difícil missão de encontrar os responsáveis por sua morte. Junto com uma equipe de agentes do além totalmente maluca, ele irá descobrir que existem muitos segredos por trás da organização que terminou causando sua morte em serviço. Nick Walker é um policial gente boa, mas ele tem um probleminha. Ele está envolvido em um esquema meio suspeito. Ele e seu parceiro, Bob Hayes, encontraram um monte de ouro durante uma operação, e em vez de entregar, eles dividiram entre eles. Só que Nick começa a sentir que fez besteira e decide que vai devolver o ouro. Mas tem um detalhe: Bob, o parceiro dele, não quer saber dessa história de devolver nada. Esse cara é esperto e percebe que Nick está mudando de ideia. Então, durante uma missão contra uns bandidos, ele vê a oportunidade perfeita e bum! Ele trai Nick sem dó nem piedade. Atira nele e faz parecer que ele morreu no meio do tiroteio. Só que aqui vem a virada. Nick não vai direto pro céu ou pro inferno. No momento em que ele deveria estar indo pro além, o tempo congela, tudo fica estranho, e ele é sugado para um lugar totalmente diferente. Nick aparece num lugar super branco, tipo um escritório futurista, sem entender nada. Ele tá meio perdido quando uma mulher chamada Proctor aparece. Ela é uma chefe séria, mas meio sarcástica, e já vai explicando tudo sem dar muito tempo para ele processar. Ela diz que Nick foi recrutado para o RIPD, Rest in Peace Department, uma espécie de polícia do além. Essa organização caça almas que morreram, mas se recusam a seguir para o julgamento, ficando presas na Terra como monstros disfarçados de humanos. Essas almas fugitivas são chamadas de deados, e são um problemão porque podem bagunçar tudo no mundo dos vivos. Nick, que ainda está tentando entender o que está rolando, recebe a notícia. Ele agora trabalha para o RIPD. Quer queira, quer não. Se quiser ter uma chance de equilibrar a balança do que fez em vida, e quem sabe conseguir algum tipo de redenção, ele precisa aceitar a missão. E aí entra Roy Pulsifer. Roy é um ex-xerife do Velho Oeste que morreu há séculos, mas continua mandando no pedaço. Ele é rabugento, fala com sotaque caipira e adora contar histórias sobre como ele foi comido por coiotes quando morreu, e ele faz isso umas 1000 vezes ao longo do filme. Ele é do tipo que prefere resolver tudo no soco, e já de cara não gosta muito de Nick. Os dois são obrigados a trabalhar juntos, e antes de irem para a missão, Proctor explica outra coisa importante. Ninguém pode reconhecer eles no mundo real. Então, o RIPD dá a eles disfarces bem doidos. Nick, que era um policial bonitão, agora tem a aparência de um senhor asiático baixinho. Já Roy, que era um cowboy todo durão, tem o disfarce de uma loira sensual. Ou seja, qualquer chance de Nick falar com sua esposa ou convencer alguém de que ainda existe, já era. Nick e Roy voltam ao mundo dos vivos, mas agora como agentes do além. A missão deles é caçar os deados, essas almas que fingem ser pessoas normais, mas na verdade são criaturas monstruosas. O jeito de descobrir um deado é bem engraçado. Eles jogam comida apimentada neles. Quando um deado come algo muito temperado, ele não aguenta e se revela na hora, mostrando sua forma real. Logo na primeira missão, Nick ainda está confuso com tudo isso. Mas Roy já chega quebrando tudo e arrastando um deado para interrogatório. É um cara gigante, nojento, meio deformado, que estava escondido como um cara normal. Eles tentam conseguir informações sobre um esquema maior, mas o deado foge, causando o maior caos na cidade. Nick começa a perceber que o trabalho no RIPD não é só caçar esses monstros.
Tem algo muito maior acontecendo nos bastidores, algo que envolve muitos deados se escondendo ao mesmo tempo. E pior, o ouro que ele e Bob tinham roubado na vida real parece estar conectado com esses monstros. Nick não sabe exatamente como, mas uma coisa ele já entendeu. Sua morte não foi um simples acidente, e seu ex-parceiro, Bob, pode estar mais envolvido nessa história do que ele imaginava. Nick está começando a se acostumar com essa vida maluca de agente do além, mas ainda está com a cabeça cheia de perguntas. Quem matou ele? Isso ele já sabe. Mas por quê? O que esses deados querem com o ouro? E por que tem tanto deado escondido no mundo real ultimamente? Ele e Roy saem pela cidade caçando deados. E é aí que eles começam a notar um padrão estranho. Tem muitos deles reunindo pedaços de ouro esquisito. Eles pegam um deado para interrogatório e depois de uns socos e umas ameaças de Roy, descobrem que tem algo grande sendo planejado. Nick já fica esperto. Esse ouro tem alguma coisa a ver com a sua morte. Nick tá bolado. Ele sabe que Bob, seu ex-parceiro, tá envolvido nisso de algum jeito. Então ele dá um jeito de chegar perto do cara sem ser reconhecido. Lembra que ele parece um velho asiático agora, né? Ele segue Bob até um armazém escondido, onde o cara tá lidando com um grupo de deados. E aí vem a bomba. Bob não só tá trabalhando com eles, como também é um deado. Isso explica tudo. Bob sabia do ouro desde o começo. E matou Nick porque ele ia estragar os planos. Mas qual era o plano, afinal? Nick e Roy esperam um pouco e descobrem o grande esquema. Os deados estão reunindo ouro para montar um artefato chamado Staff of Jericho, um tipo de bastão místico que pode reverter o túnel que leva as almas para o além. Se eles ativarem esse treco, todos os mortos vão voltar para a Terra e aí já era. O mundo vira um caos total. Nick fica com ódio. Ele percebe que sua morte foi parte de um plano muito maior e que Bob não é só um policial corrupto. Ele é um traidor monstruoso que quer abrir as portas do além e transformar o mundo num inferno. Nick tá com sangue nos olhos e quer ir direto pra cima de Bob, mas Roy segura ele. Calma, garoto. Se a gente atacar agora, eles vão fugir com o ouro e o plano deles continua de pé. Então os dois fazem o que sabem melhor. Chegam metendo bala. O armazém vira um campo de guerra. Deados para todo lado, explosões, tiros, Roy dando soco em monstros de 3 metros, Nick tentando pegar Bob. Mas os vilões são espertos. Eles conseguem fugir com o ouro e deixam um bando de lacaios para atrasar os agentes. No meio da confusão, um dos deados solta mais uma informação bombástica. O ritual final para ativar o Staff of Jericho vai rolar em breve. Se Nick e Roy não impedirem, já era. O mundo vai ser invadido por almas perdidas. Nick tá furioso. Ele não pode deixar isso acontecer, mas também não pode fazer nada sozinho. Ele precisa do apoio total do RIPD. E para isso precisam levar provas para a chefe, a Proctor. Nick e Roy voltam para a sede do RIPD e jogam todas as informações na mesa. Mas Proctor não está muito convencida. Afinal, se um plano desse tamanho estivesse acontecendo, o departamento já teria percebido. Só que Nick já tem uma carta na manga. No meio da batalha, no armazém, ele pegou um pedaço do ouro místico. Ele joga na mesa e Proctor percebe na hora que aquilo é coisa séria. Agora, com a aprovação dela, o time do RIPD todo se prepara para impedir os vilões. Mas tem um detalhe: ninguém sabe exatamente onde vai rolar o ritual. Então Nick faz algo arriscado. Ele volta para espiar Bob e descobre o local. O ritual final vai acontecer num prédio enorme no centro da cidade, onde um círculo gigante de ouro já está quase completo. Se esse círculo for ativado, não tem volta. Agora é tudo ou nada. O RIPD se arma até os dentes e parte para a batalha final. Nick está decidido. Ele não vai só impedir o plano dos deados, ele também vai se vingar de Bob pelo que ele fez. Roy, do jeito dele, também está pronto para o combate, mas não sem antes dar aquele sermão. Eu já vi muita coisa nesse trabalho, garoto, mas abrir um portal pro além, isso aí é um nível de burrice que eu nunca vi antes. A cidade está em risco, os deados já estão começando a liberar sua energia maligna, e os primeiros efeitos aparecem. O céu começa a escurecer, ventos sobrenaturais tomam conta das ruas, e os vivos sentem que tem algo muito errado acontecendo. Nick e Roy sabem que o tempo está se esgotando. O ritual para abrir o portal pro além está prestes a começar. E se eles não fizerem nada, o mundo vai ser invadido por almas perdidas e tudo vai virar um caos. A cidade inteira já sente que algo está errado. Os ventos ficam mais fortes, o céu escurece
e as pessoas começam a ficar agitadas, sem saber o porquê. Eles descobrem que o ritual vai rolar num prédio enorme e super impressionante no centro da cidade. É tipo um templo, com um círculo gigante de ouro preparado para abrir o portal para o além. As coisas estão tão tensas que Nick e Roy não têm mais tempo para ficar planejando. Eles precisam agir agora, ou perderão tudo. Chegando no prédio, eles percebem que não vai ser fácil. O lugar está cercado por deados, que já estão se preparando para fazer o ritual. Parece uma fortaleza sobrenatural. Roy, sempre o durão, já parte para cima sem pensar duas vezes e Nick o segue. Eles começam a lutar contra os deados, que são muitos e muito fortes. É uma batalha de tirar o fôlego. Eles quebram tudo, lutam, batem. E a cada soco que Roy dá, ele solta um comentário sarcástico. Mas nada disso importa. O objetivo é claro, e os dois sabem que não podem perder tempo. Imagine você sendo um policial, e em uma das suas missões você é atingido, e passa por uma experiência sobrenatural, onde é levado para outro plano, onde existem agentes com poderes sobrenaturais. Pois foi isso que aconteceu com este policial. Ele foi contratado para ser um agente do além e terá que aprender as novas regras desse novo mundo e ainda cumprir a difícil missão de encontrar os responsáveis por sua morte. Junto com uma equipe de agentes do além totalmente maluca, ele irá descobrir que existem muitos segredos por trás da organização que terminou causando sua morte em serviço. Nick Walker é um policial gente boa, mas ele tem um probleminha. Ele está envolvido em um esquema meio suspeito. Ele e seu parceiro, Bob Hayes, encontraram um monte de ouro durante uma operação. E em vez de entregar, eles dividiram entre eles. Só que Nick começa a sentir que fez besteira e decide que vai devolver o ouro. Mas tem um detalhe. Bob, o parceiro dele, não quer saber dessa história de devolver nada. Esse cara é esperto e percebe que Nick está mudando de ideia. Então, durante uma missão contra uns bandidos, ele vê a oportunidade perfeita. E bum! Ele trai Nick sem dó nem piedade. Atira nele e faz parecer que ele morreu no meio do tiroteio. Só que aqui vem a virada. Nick não vai direto para o céu ou para o inferno. No momento em que ele deveria estar indo para o além, o tempo congela. Tudo fica estranho, e ele é sugado para um lugar totalmente diferente. Nick aparece num lugar super branco, tipo um escritório futurista, sem entender nada. Ele tá meio perdido quando uma mulher chamada Proctor aparece. Ela é uma chefe séria, mas meio sarcástica, e já vai explicando tudo sem dar muito tempo para ele processar. Ela diz que Nick foi recrutado para o RIPD, Rest in Peace Department, uma espécie de polícia do além. Essa organização caça almas que morreram, mas se recusam a seguir para o julgamento, ficando presas na Terra como monstros disfarçados de humanos. Essas almas fugitivas são chamadas de deados, e são um problemão porque podem bagunçar tudo no mundo dos vivos. Nick, que ainda está tentando entender o que está rolando, recebe a notícia. Ele agora trabalha para o RIPD. Quer queira, quer não. Se quiser ter uma chance de equilibrar a balança do que fez em vida, e quem sabe conseguir algum tipo de redenção, ele precisa aceitar a missão. E aí entra Roy Pulsifer. Roy é um ex-xerife do Velho Oeste que morreu há séculos, mas continua mandando no pedaço. Ele é rabugento, fala com sotaque caipira e adora contar histórias sobre como ele foi comido por coiotes quando morreu, e ele faz isso umas 1000 vezes ao longo do filme. Ele é do tipo que prefere resolver tudo no soco, e já de cara não gosta muito de Nick. Os dois são obrigados a trabalhar juntos e antes de irem para a missão, Proctor explica outra coisa importante. Ninguém pode reconhecer eles no mundo real. Então, o RIPD dá a eles disfarces bem doidos. Nick, que era um policial bonitão, agora tem a aparência de um senhor asiático baixinho. Já Roy, que era um cowboy todo durão, tem o disfarce de uma loira sensual. Ou seja, qualquer chance de Nick falar com sua esposa ou convencer alguém de que ainda existe, já era. Nick e Roy voltam ao mundo dos vivos, mas agora como agentes do além. A missão deles é caçar os deados, essas almas que fingem ser pessoas normais, mas na verdade são criaturas monstruosas. O jeito de descobrir um deado é bem engraçado. Eles jogam comida apimentada neles. Quando um deado come algo muito temperado, ele não aguenta e se revela na hora, mostrando sua forma real. Logo na primeira missão, Nick ainda está confuso com tudo isso. Mas Roy já chega quebrando tudo e arrastando um deado para interrogatório. É um cara gigante, nojento, meio deformado,
que estava escondido como um cara normal. Eles tentam conseguir informações sobre um esquema maior, mas o deado foge, causando o maior caos na cidade. Nick começa a perceber que o trabalho no RIPD não é só caçar esses monstros. Tem algo muito maior acontecendo nos bastidores, algo que envolve muitos deados se escondendo ao mesmo tempo. E pior, o ouro que ele e Bob tinham roubado na vida real parece estar conectado com esses monstros. Nick não sabe exatamente como, mas uma coisa ele já entendeu. Sua morte não foi um simples acidente, e seu ex-parceiro, Bob, pode estar mais envolvido nessa história do que ele imaginava. Nick está começando a se acostumar com essa vida maluca de agente do além, mas ainda está com a cabeça cheia de perguntas. Quem matou ele? Isso ele já sabe. Mas por quê? O que esses deados querem com o ouro? E por que tem tanto deado escondido no mundo real ultimamente? Ele e Roy saem pela cidade caçando deados. E é aí que eles começam a notar um padrão estranho. Tem muitos deles reunindo pedaços de ouro esquisito. Eles pegam um deado para interrogatório e depois de uns socos e umas ameaças de Roy, descobrem que tem algo grande sendo planejado. Nick já fica esperto. Esse ouro tem alguma coisa a ver com a sua morte. Nick tá bolado. Ele sabe que Bob, seu ex-parceiro, tá envolvido nisso de algum jeito. Então ele dá um jeito de chegar perto do cara sem ser reconhecido. Lembra que ele parece um velho asiático agora, né? Ele segue Bob até um armazém escondido, onde o cara tá lidando com um grupo de deados. E aí vem a bomba. Bob não só tá trabalhando com eles, como também é um deado. Isso explica tudo. Bob sabia do ouro desde o começo e matou Nick porque ele ia estragar os planos. Mas qual era o plano, afinal? Nick e Roy esperam um pouco e descobrem o grande esquema. Os deados estão reunindo ouro para montar um artefato chamado Staff of Jericho, um tipo de bastão místico que pode reverter o túnel que leva as almas para o além. Se eles ativarem esse treco, todos os mortos vão voltar para a Terra e aí já era. O mundo vira um caos total. Nick fica com ódio. Ele percebe que sua morte foi parte de um plano muito maior e que Bob não é só um policial corrupto. Ele é um traidor monstruoso que quer abrir as portas do além e transformar o mundo num inferno. Nick tá com sangue nos olhos e quer ir direto para cima de Bob, mas Roy segura ele. Calma, garoto. Se a gente atacar agora, eles vão fugir com o ouro e o plano deles continua de pé. Então os dois fazem o que sabem melhor. Chegam metendo bala. O armazém vira um campo de guerra. Deados para todo lado, explosões, tiros, Roy dando soco em monstros de 3 metros, Nick tentando pegar Bob. Mas os vilões são espertos. Eles conseguem fugir com o ouro e deixam um bando de lacaios para atrasar os agentes. No meio da confusão, um dos deados solta mais uma informação bombástica. O ritual final para ativar o Staff of Jericho vai rolar em breve. Se Nick e Roy não impedirem, já era. O mundo vai ser invadido por almas perdidas. Nick tá furioso. Ele não pode deixar isso acontecer, mas também não pode fazer nada sozinho. Ele precisa do apoio total do RIPD. E para isso precisam levar provas para a chefe, a Proctor. Nick e Roy voltam para a sede do RIPD e jogam todas as informações na mesa. Mas Proctor não está muito convencida. Afinal, se um plano desse tamanho estivesse acontecendo, o departamento já teria percebido. Só que Nick já tem uma carta na manga. No meio da batalha, no armazém, ele pegou um pedaço do ouro místico. Ele joga na mesa e Proctor percebe na hora que aquilo é coisa séria. Agora, com a aprovação dela, o time do RIPD todo se prepara para impedir os vilões. Mas tem um detalhe: ninguém sabe exatamente onde vai rolar o ritual. Então Nick faz algo arriscado. Ele volta para espiar Bob e descobre o local. O ritual final vai acontecer num prédio enorme no centro da cidade, onde um círculo gigante de ouro já está quase completo. Se esse círculo for ativado, não tem volta. Agora é tudo ou nada. O RIPD se arma até os dentes e parte para a batalha final. Nick está decidido. Ele não vai só impedir o plano dos deados, ele também vai se vingar de Bob pelo que ele fez. Roy, do jeito dele, também está pronto para o combate, mas não sem antes dar aquele sermão. Eu já vi muita coisa nesse trabalho, garoto, mas abrir um portal pro além, isso aí é um nível de burrice que eu nunca vi antes. A cidade está em risco, os deados já estão começando a liberar sua energia maligna, e os primeiros efeitos aparecem. O céu começa a escurecer, ventos sobrenaturais tomam conta das ruas, e os vivos sentem que tem algo muito errado acontecendo. Nick e Roy sabem que o tempo está se esgotando.
O ritual para abrir o portal para o além está prestes a começar. E se eles não fizerem nada, o mundo vai ser invadido por almas perdidas e tudo vai virar um caos. A cidade inteira já sente que algo está errado. Os ventos ficam mais fortes, o céu escurece e as pessoas começam a ficar agitadas, sem saber o porquê. Eles descobrem que o ritual vai rolar num prédio enorme e super impressionante no centro da cidade. É tipo um templo, com um círculo gigante de ouro preparado para abrir o portal para o além. As coisas estão tão tensas que Nick e Roy não têm mais tempo para ficar planejando. Eles precisam agir agora, ou perderão tudo. Chegando no prédio, eles percebem que não vai ser fácil. O lugar está cercado por deados, que já estão se preparando para fazer o ritual. Parece uma fortaleza sobrenatural. Roy, sempre o durão, já parte para cima sem pensar duas vezes e Nick o segue. Eles começam a lutar contra os deados, que são muitos e muito fortes. É uma batalha de tirar o fôlego. Eles quebram tudo, lutam, batem. E a cada soco que Roy dá, ele solta um comentário sarcástico. Mas nada disso importa. O objetivo é claro, e os dois sabem que não podem perder tempo. Imagine você sendo um policial, e em uma das suas missões você é atingido, e passa por uma experiência sobrenatural, onde é levado para outro plano, onde existem agentes com poderes sobrenaturais. Pois foi isso que aconteceu com este policial. Ele foi contratado para ser um agente do além e terá que aprender as novas regras desse novo mundo e ainda cumprir a difícil missão de encontrar os responsáveis por sua morte. Junto com uma equipe de agentes do além totalmente maluca, ele irá descobrir que existem muitos segredos por trás da organização que terminou causando sua morte em serviço. Nick Walker é um policial gente boa, mas ele tem um probleminha. Ele está envolvido em um esquema meio suspeito. Ele e seu parceiro, Bob Hayes, encontraram um monte de ouro durante uma operação, e em vez de entregar, eles dividiram entre eles. Só que Nick começa a sentir que fez besteira e decide que vai devolver o ouro. Mas tem um detalhe: Bob, o parceiro dele, não quer saber dessa história de devolver nada. Esse cara é esperto e percebe que Nick está mudando de ideia. Então, durante uma missão contra uns bandidos, ele vê a oportunidade perfeita e bum! Ele trai Nick sem dó nem piedade. Atira nele e faz parecer que ele morreu no meio do tiroteio. Só que aqui vem a virada. Nick não vai direto para o céu ou para o inferno. No momento em que ele deveria estar indo para o além, o tempo congela, tudo fica estranho e ele é sugado para um lugar totalmente diferente. Nick aparece num lugar super branco, tipo um escritório futurista, sem entender nada. Ele tá meio perdido quando uma mulher chamada Proctor aparece. Ela é uma chefe séria, mas meio sarcástica, e já vai explicando tudo sem dar muito tempo para ele processar. Ela diz que Nick foi recrutado para o RIPD, Rest in Peace Department, uma espécie de polícia do além. Essa organização caça almas que morreram, mas se recusam a seguir para o julgamento, ficando presas na Terra como monstros disfarçados de humanos. Essas almas fugitivas são chamadas de deados, e são um problemão porque podem bagunçar tudo no mundo dos vivos. Nick, que ainda está tentando entender o que está rolando, recebe a notícia. Ele agora trabalha para o RIPD. Quer queira, quer não. Se quiser ter uma chance de equilibrar a balança do que fez em vida, e quem sabe conseguir algum tipo de redenção, ele precisa aceitar a missão. E aí entra Roy Pulsifer. Roy é um ex-xerife do Velho Oeste que morreu há séculos, mas continua mandando no pedaço. Ele é rabugento, fala com sotaque caipira e adora contar histórias sobre como ele foi comido por coiotes quando morreu, e ele faz isso umas 1000 vezes ao longo do filme. Ele é do tipo que prefere resolver tudo no soco, e já de cara não gosta muito de Nick. Os dois são obrigados a trabalhar juntos, e antes de irem para a missão, Proctor explica outra coisa importante. Ninguém pode reconhecer eles no mundo real. Então, o RIPD dá a eles disfarces bem doidos. Nick, que era um policial bonitão, agora tem a aparência de um senhor asiático baixinho. Já Roy, que era um cowboy todo durão, tem o disfarce de uma loira sensual. Ou seja, qualquer chance de Nick falar com sua esposa ou convencer alguém de que ainda existe, já era. Nick e Roy voltam ao mundo dos vivos, mas agora como agentes do além. A missão deles é caçar os deados, essas almas que fingem ser pessoas normais, mas na verdade são criaturas monstruosas. O jeito de descobrir um deado é bem engraçado. Eles jogam comida apimentada neles.
Quando um deado come algo muito temperado, ele não aguenta e se revela na hora, mostrando sua forma real. Logo na primeira missão, Nick ainda tá confuso com tudo isso. Mas Roy já chega quebrando tudo e arrastando um deado para interrogatório. É um cara gigante, nojento, meio deformado, que estava escondido como um cara normal. Eles tentam conseguir informações sobre um esquema maior, mas o deado foge, causando o maior caos na cidade. Nick começa a perceber que o trabalho no RIPD não é só caçar esses monstros. Tem algo muito maior acontecendo nos bastidores, algo que envolve muitos deados se escondendo ao mesmo tempo. E pior, o ouro que ele e Bob tinham roubado na vida real parece estar conectado com esses monstros. Nick não sabe exatamente como, mas uma coisa ele já entendeu. Sua morte não foi um simples acidente, e seu ex-parceiro, Bob, pode estar mais envolvido nessa história do que ele imaginava. Nick está começando a se acostumar com essa vida maluca de agente do além, mas ainda está com a cabeça cheia de perguntas. Quem matou ele? Isso ele já sabe. Mas por quê? O que esses deados querem com o ouro? E por que tem tanto deado escondido no mundo real ultimamente? Ele e Roy saem pela cidade caçando deados. E é aí que eles começam a notar um padrão estranho. Tem muitos deles reunindo pedaços de ouro esquisito. Eles pegam um deado para interrogatório e depois de uns socos e umas ameaças de Roy, descobrem que tem algo grande sendo planejado. Nick já fica esperto. Esse ouro tem alguma coisa a ver com a sua morte. Nick tá bolado. Ele sabe que Bob, seu ex-parceiro, tá envolvido nisso de algum jeito. Então ele dá um jeito de chegar perto do cara sem ser reconhecido. Lembra que ele parece um velho asiático agora, né? Ele segue Bob até um armazém escondido, onde o cara tá lidando com um grupo de deados. E aí vem a bomba. Bob não só tá trabalhando com eles, como também é um deado. Isso explica tudo. Bob sabia do ouro desde o começo. E matou Nick porque ele ia estragar os planos. Mas qual era o plano, afinal? Nick e Roy esperam um pouco e descobrem o grande esquema. Os deados estão reunindo ouro para montar um artefato chamado Staff of Jericho, um tipo de bastão místico que pode reverter o túnel que leva as almas para o além. Se eles ativarem esse treco, todos os mortos vão voltar para a Terra e aí já era. O mundo vira um caos total. Nick fica com ódio. Ele percebe que sua morte foi parte de um plano muito maior e que Bob não é só um policial corrupto. Ele é um traidor monstruoso que quer abrir as portas do além e transformar o mundo num inferno. Nick tá com sangue nos olhos e quer ir direto pra cima de Bob, mas Roy segura ele. Calma, garoto. Se a gente atacar agora, eles vão fugir com o ouro e o plano deles continua de pé. Então os dois fazem o que sabem melhor. Chegam metendo bala. O armazém vira um campo de guerra. Deados para todo lado, explosões, tiros, Roy dando soco em monstros de 3 metros, Nick tentando pegar Bob. Mas os vilões são espertos. Eles conseguem fugir com o ouro e deixam um bando de lacaios para atrasar os agentes. No meio da confusão, um dos deados solta mais uma informação bombástica. O ritual final para ativar o Staff of Jericho vai rolar em breve. Se Nick e Roy não impedirem, já era. O mundo vai ser invadido por almas perdidas. Nick tá furioso. Ele não pode deixar isso acontecer, mas também não pode fazer nada sozinho. Ele precisa do apoio total do RIPD. E para isso precisam levar provas para a chefe, a Proctor. Nick e Roy voltam para a sede do RIPD e jogam todas as informações na mesa. Mas Proctor não está muito convencida. Afinal, se um plano desse tamanho estivesse acontecendo, o departamento já teria percebido. Só que Nick já tem uma carta na manga. No meio da batalha, no armazém, ele pegou um pedaço do ouro místico. Ele joga na mesa e Proctor percebe na hora que aquilo é coisa séria. Agora, com a aprovação dela, o time do RIPD todo se prepara para impedir os vilões. Mas tem um detalhe. Ninguém sabe exatamente onde vai rolar o ritual. Então Nick faz algo arriscado. Ele volta para espiar Bob e descobre o local. O ritual final vai acontecer num prédio enorme no centro da cidade, onde um círculo gigante de ouro já está quase completo. Se esse círculo for ativado, não tem volta. Agora é tudo ou nada. O RIPD se arma até os dentes e parte para a batalha final. Nick está decidido. Ele não vai só impedir o plano dos deados, ele também vai se vingar de Bob pelo que ele fez. Roy, do jeito dele, também está pronto para o combate, mas não sem antes dar aquele sermão. Eu já vi muita coisa nesse trabalho, garoto, mas abrir um portal pro além, isso aí é um nível de burrice que eu nunca vi antes.
A cidade está em risco. Os Deados já estão começando a liberar sua energia maligna. E os primeiros efeitos aparecem. O céu começa a escurecer, ventos sobrenaturais tomam conta das ruas. E os vivos sentem que tem algo muito errado acontecendo. Nick e Roy sabem que o tempo está se esgotando. O ritual para abrir o portal para o além está prestes a começar. E se eles não fizerem nada, o mundo vai ser invadido por almas perdidas e tudo vai virar um caos. A cidade inteira já sente que algo está errado. Os ventos ficam mais fortes, o céu escurece e as pessoas começam a ficar agitadas, sem saber o porquê. Eles descobrem que o ritual vai rolar num prédio enorme e super impressionante no centro da cidade. É tipo um templo, com um círculo gigante de ouro preparado para abrir o portal para o além. As coisas estão tão tensas que Nick e Roy não têm mais tempo para ficar planejando. Eles precisam agir agora, ou perderão tudo. Chegando no prédio, eles percebem que não vai ser fácil. O lugar está cercado por Deados, que já estão se preparando para fazer o ritual. Parece uma fortaleza sobrenatural. Roy, sempre o durão, já parte para cima sem pensar duas vezes e Nick o segue. Eles começam a lutar contra os Deados, que são muitos e muito fortes. É uma batalha de tirar o fôlego. Eles quebram tudo, lutam, batem. E a cada soco que Roy dá, ele solta um comentário sarcástico. Mas nada disso importa. O objetivo é claro, e os dois sabem que não podem perder tempo. Imagine você sendo um policial, e em uma das suas missões você é atingido, e passa por uma experiência sobrenatural, onde é levado para outro plano, onde existem agentes com poderes sobrenaturais. Pois foi isso que aconteceu com este policial. Ele foi contratado para ser um agente do além e terá que aprender as novas regras desse novo mundo e ainda cumprir a difícil missão de encontrar os responsáveis por sua morte. Junto com uma equipe de agentes do além totalmente maluca, ele irá descobrir que existem muitos segredos por trás da organização que terminou causando sua morte em serviço. Nick Walker é um policial gente boa, mas ele tem um probleminha. Ele está envolvido em um esquema meio suspeito. Ele e seu parceiro, Bob Hayes, encontraram um monte de ouro durante uma operação. E em vez de entregar, eles dividiram entre eles. Só que Nick começa a sentir que fez besteira e decide que vai devolver o ouro. Mas tem um detalhe. Bob, o parceiro dele, não quer saber dessa história de devolver nada. Esse cara é esperto e percebe que Nick está mudando de ideia. Então, durante uma missão contra uns bandidos, ele vê a oportunidade perfeita e bum! Ele trai Nick sem dó nem piedade. Atira nele e faz parecer que ele morreu no meio do tiroteio. Só que aqui vem a virada. Nick não vai direto para o céu ou para o inferno. No momento em que ele deveria estar indo para o além, o tempo congela, tudo fica estranho e ele é sugado para um lugar totalmente diferente. Nick aparece num lugar super branco, tipo um escritório futurista, sem entender nada. Ele tá meio perdido quando uma mulher chamada Proctor aparece. Ela é uma chefe séria, mas meio sarcástica, e já vai explicando tudo sem dar muito tempo para ele processar. Ela diz que Nick foi recrutado para o RIPD, Rest in Peace Department, uma espécie de polícia do além. Essa organização caça almas que morreram, mas se recusam a seguir para o julgamento, ficando presas na Terra como monstros disfarçados de humanos. Essas almas fugitivas são chamadas de Deados, e são um problemão porque podem bagunçar tudo no mundo dos vivos. Nick, que ainda está tentando entender o que está rolando, recebe a notícia. Ele agora trabalha para o RIPD. Quer queira, quer não. Se quiser ter uma chance de equilibrar a balança do que fez em vida, e quem sabe conseguir algum tipo de redenção, ele precisa aceitar a missão. E aí entra Roy Pulsifer. Roy é um ex-xerife do Velho Oeste que morreu há séculos, mas continua mandando no pedaço. Ele é rabugento, fala com sotaque caipira e adora contar histórias sobre como ele foi comido por coiotes quando morreu, e ele faz isso umas 1000 vezes ao longo do filme. Ele é do tipo que prefere resolver tudo no soco, e já de cara não gosta muito de Nick. Os dois são obrigados a trabalhar juntos, e antes de irem para a missão, Proctor explica outra coisa importante. Ninguém pode reconhecer eles no mundo real. Então, o RIPD dá a eles disfarces bem doidos. Nick, que era um policial bonitão, agora tem a aparência de um senhor asiático baixinho. Já Roy, que era um cowboy todo durão, tem o disfarce de uma loira sensual. Ou seja, qualquer chance de Nick falar com sua esposa ou convencer alguém de que ainda existe, já era. Nick e Roy voltam ao mundo dos vivos,
mas agora como agentes do além. A missão deles é caçar os Deados, essas almas que fingem ser pessoas normais, mas na verdade são criaturas monstruosas. O jeito de descobrir um Deado é bem engraçado. Eles jogam comida apimentada neles. Quando um Deado come algo muito temperado, ele não aguenta e se revela na hora, mostrando sua forma real. Logo na primeira missão, Nick ainda está confuso com tudo isso. Mas Roy já chega quebrando tudo e arrastando um Deado para interrogatório. É um cara gigante, nojento, meio deformado, que estava escondido como um cara normal. Eles tentam conseguir informações sobre um esquema maior, mas o Deado foge, causando o maior caos na cidade. Nick começa a perceber que o trabalho no RIPD não é só caçar esses monstros. Tem algo muito maior acontecendo nos bastidores, algo que envolve muitos Deados se escondendo ao mesmo tempo. E pior, o ouro que ele e Bob tinham roubado na vida real parece estar conectado com esses monstros. Nick não sabe exatamente como, mas uma coisa ele já entendeu. Sua morte não foi um simples acidente, e seu ex-parceiro, Bob, pode estar mais envolvido nessa história do que ele imaginava. Nick está começando a se acostumar com essa vida maluca de agente do além, mas ainda está com a cabeça cheia de perguntas. Quem matou ele? Isso ele já sabe. Mas por quê? O que esses Deados querem com o ouro? E por que tem tanto Deado escondido no mundo real ultimamente? Ele e Roy saem pela cidade caçando Deados. E é aí que eles começam a notar um padrão estranho. Tem muitos deles reunindo pedaços de ouro esquisito. Eles pegam um Deado para interrogatório e depois de uns socos e umas ameaças de Roy, descobrem que tem algo grande sendo planejado. Nick já fica esperto. Esse ouro tem alguma coisa a ver com a sua morte. Nick tá bolado. Ele sabe que Bob, seu ex-parceiro, tá envolvido nisso de algum jeito. Então ele dá um jeito de chegar perto do cara sem ser reconhecido. Lembra que ele parece um velho asiático agora, né? Ele segue Bob até um armazém escondido, onde o cara tá lidando com um grupo de Deados. E aí vem a bomba. Bob não só tá trabalhando com eles, como também é um Deado. Isso explica tudo. Bob sabia do ouro desde o começo. E matou Nick porque ele ia estragar os planos. Mas qual era o plano, afinal? Nick e Roy esperam um pouco e descobrem o grande esquema. Os Deados estão reunindo ouro para montar um artefato chamado Staff of Jericho, um tipo de bastão místico que pode reverter o túnel que leva as almas para o além. Se eles ativarem esse treco, todos os mortos vão voltar para a Terra e aí já era. O mundo vira um caos total. Nick fica com ódio. Ele percebe que sua morte foi parte de um plano muito maior e que Bob não é só um policial corrupto. Ele é um traidor monstruoso que quer abrir as portas do além e transformar o mundo num inferno. Nick tá com sangue nos olhos e quer ir direto pra cima de Bob, mas Roy segura ele. Calma, garoto. Se a gente atacar agora, eles vão fugir com o ouro e o plano deles continua de pé. Então os dois fazem o que sabem melhor. Chegam metendo bala. O armazém vira um campo de guerra. Deados pra todo lado, explosões, tiros, Roy dando soco em monstros de 3 metros, Nick tentando pegar Bob. Mas os vilões são espertos. Eles conseguem fugir com o ouro e deixam um bando de lacaios para atrasar os agentes. No meio da confusão, um dos Deados solta mais uma informação bombástica. O ritual final para ativar o Staff of Jericho vai rolar em breve. Se Nick e Roy não impedirem, já era. O mundo vai ser invadido por almas perdidas. Nick tá furioso. Ele não pode deixar isso acontecer, mas também não pode fazer nada sozinho. Ele precisa do apoio total do RIPD. E para isso precisam levar provas para a chefe, a Proctor. Nick e Roy voltam para a sede do RIPD e jogam todas as informações na mesa. Mas Proctor não está muito convencida. Afinal, se um plano desse tamanho estivesse acontecendo, o departamento já teria percebido. Só que Nick já tem uma carta na manga. No meio da batalha, no armazém, ele pegou um pedaço do ouro místico. Ele joga na mesa e Proctor percebe na hora que aquilo é coisa séria. Agora, com a aprovação dela, o time do RIPD todo se prepara para impedir os vilões. Mas tem um detalhe: ninguém sabe exatamente onde vai rolar o ritual. Então Nick faz algo arriscado. Ele volta para espiar Bob e descobre o local. O ritual final vai acontecer num prédio enorme no centro da cidade, onde um círculo gigante de ouro já está quase completo. Se esse círculo for ativado, não tem volta. Agora é tudo ou nada. O RIPD se arma até os dentes e parte para a batalha final. Nick está decidido.
Ele não vai só impedir o plano dos Deados, ele também vai se vingar de Bob pelo que ele fez. Roy, do jeito dele, também tá pronto pro combate, mas não sem antes dar aquele sermão. Eu já vi muita coisa nesse trabalho, garoto, mas abrir um portal pro além, isso aí é um nível de burrice que eu nunca vi antes. A cidade tá em risco, os Deados já estão começando a liberar sua energia maligna, e os primeiros efeitos aparecem. O céu começa a escurecer, ventos sobrenaturais tomam conta das ruas, e os vivos sentem que tem algo muito errado acontecendo. Nick e Roy sabem que o tempo está se esgotando. O ritual para abrir o portal pro além está prestes a começar. E se eles não fizerem nada, o mundo vai ser invadido por almas perdidas, e tudo vai virar um caos. A cidade inteira já sente que algo está errado. Os ventos ficam mais fortes, o céu escurece, e as pessoas começam a ficar agitadas, sem saber o porquê. Eles descobrem que o ritual vai rolar num prédio enorme e super impressionante no centro da cidade. É tipo um templo, com um círculo gigante de ouro preparado para abrir o portal para o além. As coisas estão tão tensas que Nick e Roy não têm mais tempo para ficar planejando. Eles precisam agir agora, ou perderão tudo. Chegando no prédio, eles percebem que não vai ser fácil. O lugar está cercado por Deados, que já estão se preparando para fazer o ritual. Parece uma fortaleza sobrenatural. Roy, sempre o durão, já parte para cima sem pensar duas vezes e Nick o segue. Eles começam a lutar contra os Deados, que são muitos e muito fortes. É uma batalha de tirar o fôlego. Eles quebram tudo, lutam, batem. E a cada soco que Roy dá, ele solta um comentário sarcástico. Mas nada disso importa. O objetivo é claro, e os dois sabem que não podem perder tempo. Imagine você sendo um policial, e em uma das suas missões você é atingido, e passa por uma experiência sobrenatural, onde é levado para outro plano, onde existem agentes com poderes sobrenaturais. Pois foi isso que aconteceu com este policial. Ele foi contratado para ser um agente do além e terá que aprender as novas regras desse novo mundo e ainda cumprir a difícil missão de encontrar os responsáveis por sua morte. Junto com uma equipe de agentes do além totalmente maluca, ele irá descobrir que existem muitos segredos por trás da organização que terminou causando sua morte em serviço. Nick Walker é um policial gente boa, mas ele tem um probleminha. Ele está envolvido em um esquema meio suspeito. Ele e seu parceiro, Bob Hayes, encontraram um monte de ouro durante uma operação, e em vez de entregar, eles dividiram entre eles. Só que Nick começa a sentir que fez besteira e decide que vai devolver o ouro. Mas tem um detalhe: Bob, o parceiro dele, não quer saber dessa história de devolver nada. Esse cara é esperto e percebe que Nick está mudando de ideia. Então, durante uma missão contra uns bandidos, ele vê a oportunidade perfeita e bum! Ele trai Nick sem dó nem piedade. Atira nele e faz parecer que ele morreu no meio do tiroteio. Só que aqui vem a virada. Nick não vai direto pro céu ou pro inferno. No momento em que ele deveria estar indo pro além, o tempo congela, tudo fica estranho e ele é sugado para um lugar totalmente diferente. Nick aparece num lugar super branco, tipo um escritório futurista, sem entender nada. Ele tá meio perdido quando uma mulher chamada Proctor aparece. Ela é uma chefe séria, mas meio sarcástica, e já vai explicando tudo sem dar muito tempo para ele processar. Ela diz que Nick foi recrutado para o RIPD, Rest in Peace Department, uma espécie de polícia do além. Essa organização caça almas que morreram, mas se recusam a seguir para o julgamento, ficando presas na Terra como monstros disfarçados de humanos. Essas almas fugitivas são chamadas de Deados, e são um problemão porque podem bagunçar tudo no mundo dos vivos. Nick, que ainda está tentando entender o que está rolando, recebe a notícia. Ele agora trabalha para o RIPD. Quer queira, quer não. Se quiser ter uma chance de equilibrar a balança do que fez em vida, e quem sabe conseguir algum tipo de redenção, ele precisa aceitar a missão. E aí entra Roy Pulsifer. Roy é um ex-xerife do Velho Oeste que morreu há séculos, mas continua mandando no pedaço. Ele é rabugento, fala com sotaque caipira e adora contar histórias sobre como ele foi comido por coiotes quando morreu, e ele faz isso umas 1000 vezes ao longo do filme. Ele é do tipo que prefere resolver tudo no soco, e já de cara não gosta muito de Nick. Os dois são obrigados a trabalhar juntos, e antes de irem para a missão, Proctor explica outra coisa importante. Ninguém pode reconhecer eles no mundo real. Então, o RIPD dá a eles disfarces bem doidos. Nick, que era um policial bonitão,
Agora tem a aparência de um senhor asiático baixinho. Já Roy, que era um cowboy todo durão, tem o disfarce de uma loira sensual. Ou seja, qualquer chance de Nick falar com sua esposa ou convencer alguém de que ainda existe, já era. Nick e Roy voltam ao mundo dos vivos, mas agora como agentes do além. A missão deles é caçar os deados, essas almas que fingem ser pessoas normais, mas na verdade são criaturas monstruosas. O jeito de descobrir um deado é bem engraçado. Eles jogam comida apimentada neles. Quando um deado come algo muito temperado, ele não aguenta e se revela na hora, mostrando sua forma real. Logo na primeira missão, Nick ainda está confuso com tudo isso. Mas Roy já chega quebrando tudo e arrastando um deado para interrogatório. É um cara gigante, nojento, meio deformado, que estava escondido como um cara normal. Eles tentam conseguir informações sobre um esquema maior, mas o deado foge, causando o maior caos na cidade. Nick começa a perceber que o trabalho no RIPD não é só caçar esses monstros. Tem algo muito maior acontecendo nos bastidores, algo que envolve muitos deados se escondendo ao mesmo tempo. E pior, o ouro que ele e Bob tinham roubado na vida real parece estar conectado com esses monstros. Nick não sabe exatamente como, mas uma coisa ele já entendeu. Sua morte não foi um simples acidente, e seu ex-parceiro, Bob, pode estar mais envolvido nessa história do que ele imaginava. Nick está começando a se acostumar com essa vida maluca de agente do além, mas ainda está com a cabeça cheia de perguntas. Quem matou ele? Isso ele já sabe. Mas por quê? O que esses deados querem com o ouro? E por que tem tanto deado escondido no mundo real ultimamente? Ele e Roy saem pela cidade caçando deados. E é aí que eles começam a notar um padrão estranho. Tem muitos deles reunindo pedaços de ouro esquisito. Eles pegam um deado para interrogatório e depois de uns socos e umas ameaças de Roy, descobrem que tem algo grande sendo planejado. Nick já fica esperto. Esse ouro tem alguma coisa a ver com a sua morte. Nick tá bolado. Ele sabe que Bob, seu ex-parceiro, tá envolvido nisso de algum jeito. Então ele dá um jeito de chegar perto do cara sem ser reconhecido. Lembra que ele parece um velho asiático agora, né? Ele segue Bob até um armazém escondido, onde o cara tá lidando com um grupo de deados. E aí vem a bomba. Bob não só tá trabalhando com eles, como também é um deado. Isso explica tudo. Bob sabia do ouro desde o começo, e matou Nick porque ele ia estragar os planos. Mas qual era o plano, afinal? Nick e Roy esperam um pouco, e descobrem o grande esquema. Os deados estão reunindo ouro para montar um artefato chamado Staff of Jericho, um tipo de bastão místico que pode reverter o túnel que leva as almas para o além. Se eles ativarem esse treco, todos os mortos vão voltar para a Terra, e aí já era. O mundo vira um caos total. Nick fica com ódio. Ele percebe que sua morte foi parte de um plano muito maior, e que Bob não é só um policial corrupto. Ele é um traidor monstruoso que quer abrir as portas do além e transformar o mundo num inferno. Nick tá com sangue nos olhos e quer ir direto para cima de Bob, mas Roy segura ele. Calma, garoto. Se a gente atacar agora, eles vão fugir com o ouro e o plano deles continua de pé. Então os dois fazem o que sabem melhor. Chegam metendo bala. O armazém vira um campo de guerra. Deados para todo lado, explosões, tiros, Roy dando soco em monstros de 3 metros, Nick tentando pegar Bob. Mas os vilões são espertos. Eles conseguem fugir com o ouro e deixam um bando de lacaios para atrasar os agentes. No meio da confusão, um dos deados solta mais uma informação bombástica. O ritual final para ativar o Staff of Jericho vai rolar em breve. Se Nick e Roy não impedirem, já era. O mundo vai ser invadido por almas perdidas. Nick tá furioso. Ele não pode deixar isso acontecer, mas também não pode fazer nada sozinho. Ele precisa do apoio total do RIPD. E para isso precisam levar provas para a chefe, a Proctor. Nick e Roy voltam para a sede do RIPD e jogam todas as informações na mesa. Mas Proctor não está muito convencida. Afinal, se um plano desse tamanho estivesse acontecendo, o departamento já teria percebido. Só que Nick já tem uma carta na manga. No meio da batalha, no armazém, ele pegou um pedaço do ouro místico. Ele joga na mesa e Proctor percebe na hora que aquilo é coisa séria. Agora, com a aprovação dela, o time do RIPD todo se prepara para impedir os vilões. Mas tem um detalhe. Ninguém sabe exatamente onde vai rolar o ritual. Então Nick faz algo arriscado. Ele volta para espiar Bob e descobre o local.
O ritual final vai acontecer num prédio enorme no centro da cidade, onde um círculo gigante de ouro já está quase completo. Se esse círculo for ativado, não tem volta. Agora é tudo ou nada. O RIPD se arma até os dentes e parte para a batalha final. Nick está decidido. Ele não vai só impedir o plano dos Deados, ele também vai se vingar de Bob pelo que ele fez. Roy, do jeito dele, também está pronto para o combate, mas não sem antes dar aquele sermão. Eu já vi muita coisa nesse trabalho, garoto, mas abrir um portal pro além, isso aí é um nível de burrice que eu nunca vi antes. A cidade está em risco, os Deados já estão começando a liberar sua energia maligna, e os primeiros efeitos aparecem. O céu começa a escurecer, ventos sobrenaturais tomam conta das ruas, e os vivos sentem que tem algo muito errado acontecendo. Nick e Roy sabem que o tempo está se esgotando. O ritual para abrir o portal pro além está prestes a começar. E se eles não fizerem nada, o mundo vai ser invadido por almas perdidas e tudo vai virar um caos. A cidade inteira já sente que algo está errado. Os ventos ficam mais fortes, o céu escurece e as pessoas começam a ficar agitadas, sem saber o porquê. Eles descobrem que o ritual vai rolar num prédio enorme e super impressionante no centro da cidade. É tipo um templo, com um círculo gigante de ouro preparado para abrir o portal pro além. As coisas estão tão tensas que Nick e Roy não têm mais tempo para ficar planejando. Eles precisam agir agora, ou perderão tudo. Chegando no prédio, eles percebem que não vai ser fácil. O lugar está cercado por Deados, que já estão se preparando para fazer o ritual. Parece uma fortaleza sobrenatural. Roy, sempre o durão, já parte para cima sem pensar duas vezes e Nick o segue. Eles começam a lutar contra os Deados, que são muitos e muito fortes. É uma batalha de tirar o fôlego. Eles quebram tudo, lutam, batem. E a cada soco que Roy dá, ele solta um comentário sarcástico. Mas nada disso importa. O objetivo é claro, e os dois sabem que não podem perder tempo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.